E já cá estamos para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa e contamos ao longo do programa que você assista para não perder nada. Claro que vamos ter uma convidada, claro que vai ser conversa, mas não é em todos os programas que temos receitas, que estamos aqui na parte da cozinha. Portanto, é um programa a não perder, portanto, tem de ficar desse lado e assistir do princípio ao fim. Se não tem essa oportunidade, começou agora por ver, mas depois, depois eu vou ter que sair, então esteja descansado porque nós colocamos, após 15 dias, será colocado no canal Curiacos TV no YouTube, na playlist Conversa de Mulheres, programas completos, já com este objetivo que você não perca nada e também possa partilhar com os seus amigos das redes sociais, diretamente nos chats e tudo mais, para que dê a conhecer estes projetos, dê a conhecer o programa Conversa de Mulheres. Nas nossas redes sociais também encontra muita informação referente a este programa e, claro, às páginas das nossas convidadas, o que acontece ao longo do programa, o que as convidadas apresentam, falam. Então é através do Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. E desta forma também pode partilhar, você que já nos segue nas redes sociais, já viu qual é a convidada, o que é que vai acontecer ao longo do programa, qual é o nome da convidada, já teve tempo de ir pesquisar, porque são sempre colocadas as programações do programa, é colocado também os promocionais e desta forma você sabe o que é que acontece aqui no programa, pode partilhar e muito mais. Dê uma espreitadela nas nossas redes sociais e vai perceber tudo aquilo que eu estou aqui a falar. E já sabe, hoje vai contar com conversa, com uma receita, portanto fique desse lado, nós vamos passar um pequeno separador para darmos a conhecer a nossa convidada e a receita e depois muita conversa. Então fique desse lado, nós já voltamos. Então, estamos de volta! Temos connosco já, podemos abrir o plano para aparecer a nossa convidada de hoje e temos a Kátia. Olá! Olá, seja muito bem-vinda! Obrigada, obrigada. Então a Kátia tem o seu projeto, então eu pedia que apresentasse o seu projeto, o que é que vai acontecer aqui neste espaço por agora. Muito bem, então neste momento nós vamos fazer uma receita, vamos fazer umas papas de espelta e maçã. Ouvi dizer que não é assim muito fã de papas, mas portanto isto hoje vai ser assim um desafio. Para quem nos segue já sabe que a Ruth gosta de experimentar tudo e que a Cláudia é aquela pessoa super esquisita e que tem medo de experimentar tudo. Portanto, hoje temos aqui um desafio muito grande, que é no final provar e ver se efetivamente então gosta. Sim, na pontinha da colher, está a ver? Aqui. Pronto, está ótimo, está ótimo. Vamos ver. Podemos então começar? Podemos, então, explique-nos. Ingredientes, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de leite ou de bebida vegetal, cerca de 150 ml. Ok. Vamos precisar de farinha de espelta, de maçã, de limão, pau de canela e depois um bocadinho de doce, só para dar ali um toque final. Ok. Ok? O doce é importante, não é? Também, Diga lá se sim, não é. É, claro que sim. Claro o doce que sim. é super importante. É, claro que sim. Então, primeiro que tudo, começamos por colocar a bebida vegetal ou o leite. Não Portanto... sei se quer. Ok, se calhar não é preciso aumentar. Não. Pronto. Já bom. está muito quentinho. Sim. Perfeito. Está ótimo. Está ótimo. Então, Vamos, a bebida vegetal. exatamente, colocamos a bebida vegetal, adicionamos a maçã, um pau de canela. Isto são E uma ingredientes raspa muito de limão. fáceis de encontrar em supermercados, não é? Sim, precisamente. Ou seja, a ideia deste pequeno almoço é perceberem que rapidamente conseguimos fazer um pequeno almoço saboroso, cheio de vitaminas, minerais, com ingredientes de qualidade e de uma forma muito rápida. Ok. Aqui o limão são quantas? Usamos, é um bocadinho a gosto, eu diria tipo as 2 cascas só para dar... Duas casquinhas, sim, ok. só para conferir aqui um sabor mais intenso, mas também podem colocar, por exemplo, a raspa de laranja, que fica delicioso. O cheirinho é bom. O cheirinho é bom. Estamos a começar a conquistar.
Este cheirinho faz lembrar aquelas sobremesas. É porque sabe, do Natal. no final isto vai ter um toque tipo sobremesa. Portanto, vai ser um pequeno almoço bastante equilibrado, mas a parecer uma sobremesa, sem dúvida. O pequeno almoço é super importante, não é? Sim, é uma das refeições, para mim é uma das refeições mais importantes do dia, porque é aquela que vai, de alguma forma, quebrar o jejum noturno, não é? Portanto, Sim, ou seja, sim. precisamos de ter uma refeição com nutrientes que nos deem efetivamente energia para o começo de um novo dia. Portanto, sim, é muito importante aqui a refeição do pequeno almoço. Ok, e isto é uma das Possibilidades, Pronto, ou sugestões. seja, o pequeno almoço deve ser constituído, ou nesta refeição devemos ter ingredientes, portanto, ricos em proteína, ricos em fibra, em açúcares de qualidade, e neste caso acabamos por ter a bebida vegetal, portanto, se for, por exemplo, a bebida de soja, acaba por estar com uma composição mais similar ao leite, ou uma alternativa, por exemplo, o leite. Podemos então, no caso, temos a maçã, que acaba por ser um alimento rico em fibra, vitaminas, minerais, alguns antioxidantes. O pau de canela, que nos ajuda também num contexto de ser um saborzinho mais adocicado e ao mesmo tempo ajuda-nos a controlar a nossa glicémia, ou seja, vamos certo, estar sim. saciados também durante mais tempo. Depois a farinha de espelta, portanto, acaba por ser aqui a nossa fonte de hidratos de carbono que nos vai dar energia durante mais tempo. E depois temos aqui o O doce. docinho, pois. Portanto, para ajudar também o nosso humor. Então não faz? Muito Então, bem. enquanto estão estes ingredientes ao lume, tem que estar sempre a mexer ou pode... Não, pode. Aliás, até pode, por exemplo, isto é uma coisa muito prática. Quem tiver um robô de cozinha, portanto, Sim. pode claramente colocar tudo no robô de cozinha, fazer as suas atividades matinais, não é? Sim. E depois programar portanto, programar o tempo necessário e, portanto, Aquilo apita. Aquilo apita e está Vai pronto. buscar e é só Exatamente, servir, não é? sim. Pronto, Sim. Ele está a ferver, Está a está tudo ferver, ok? sim. Se calhar podemos já colocar a nossa farinha de espelta, aproximadamente 3 colheres de sopa. E agora sim é que podemos mexer, só para Eu não ajudo a ficar... convidada. Obrigada, com grumos. Pronto. Agora, no fundo, é mesmo só mexer até engrossar. Só para não ficar exatamente com grumos, está perfeito. Está perfeito, olha como o mês tão bem, meu Deus. E o cheirinho? Cheira muito Cheira, bem. Sim, cheira sim, bem, não cheira. cheira? Boa. A Perfeito. Cátia está a ficar animada, não é? Pois. Estou a ficar, Estou estou a ver, sentir ver. que vai Eu também estou provar. a sentir, estou. Oh, meu Deus, Ok, que as então, convidadas me Temos fazem. a nossa farinha praticamente... Ok, perfeito. Está ótimo. Está ótimo, vamos já. Diria que está no ponto. O que é que agora podemos fazer? Descartar, portanto, o pau de canela e a casca de laranja. Quem De gostar... exatamente, desculpe, de limão. Quem gostar, vamos por aqui, de comer assim a papa, portanto, com a maçã inteira, pode deixar assim, que está ótimo. Eu, pessoalmente, gosto mesmo na versão tipo papa. Já não temos mais nada, então vamos só triturar. Ok. Queres triturar? Eu sei se eu consigo. Bem, vamos cá ver. Então vamos lá. Está ligado? Supostamente está. Não? Será que está ligado? Vamos experimentar aqui outra vez. Eu acho que são botões lá atrás. Ah, é? Vamos Ok. engonhando. Exatamente, sim, sim. Então, depois de triturar Depois de tudo... triturar, colocamos numa tacinha, podemos enfeitar com, por exemplo, com fruta, com outro tipo de fruta. Já está. Boa. Portanto, isto agora é mais 1 minuto, só para ter a certeza que fica tudo bem triturado. Depois colocamos um topping que pode, por exemplo, ser fruta, pode, por exemplo, ser o doce. Se gostarem, também podem colocar, por exemplo, umas sementes ou uns frutos secos para conferir também alguma gordura e uma gordura saudável no nosso pequeno almoço. Ok. Ok? E a apresentação é muito importante, não é? Também, sem dúvida, sem dúvida. Os olhos comem. É isso mesmo, é isso mesmo. Ok, perfeito. O que é que acha? Está bom? Eu acho que está ótimo, até porque assim conseguimos também ter uns bocadinhos de maçã a trincar. Ok. Aqui no programa também sujamos louça. Isto é a realidade no programa.
Muito bem. Está tudo ok? Também é a realidade Exato. do programa, em casa, em todo o lado. Acontece, Sim. acontece. E agora é só colocarmos para as nossas tacinhas. Podemos colocar numa só tacinha, isto é o equivalente a uma pessoa, não é? Portanto, a uma dose. Ai, bem servido. Bem servido, exatamente. Isto é para não termos fome durante o período da manhã. Todo? Depende. Depende. Depende da pessoa, depende das suas necessidades, daí ser importante Então, e depois se a pessoa adequar. continuar com fome, pode aumentar na quantidade do pequeno almoço para não ter fome ao meio da manhã? Ou não ter problema nenhum comer ao Diria meio para da manhã? depois fazer o lanche então da manhã. Ah, ok, tá bem. Ok? Então, por fim, podemos colocar aqui a nossa maçã, só para enfeitar. Ou outra peça de fruta que mais gostem. E, entretanto, precisamos só aqui de uma colher. Só para colocar, sim, de sobremesa. Sim, de sobremesa. Também é um doce, portanto, este é sem adição de açúcar, mas não deixa de ser um doce e, portanto, de alguma forma, temos que ter sempre aqui algum controle nas quantidades. Vou aqui libertar o seu espaço. Muito bem, e colocamos assim por cima. Portanto, vá, aqui uma dose generosa de 2 colheres de sobremesa e está perfeito. Olha que lindo. O produto final e agora vou provar. O que é que achas? Eu acho que sim. Vou só tirar. Não, mas misture. Tira um bocadinho do doce com a pálpebra. Não, é que fica mesmo, fica incrível. Pronto, Esta é isto das melhores só... combinações que eu já fiz de papas. Eu avisei, vamos lá. Que tal? Esta expectativa agora é muito elevada. Não, é bom, é bom. Pronto, é só a textura, mas a nível dos ingredientes, os sabores, é bom, sim, sim. É bom? É bom. Ok. E depois o doce ajuda bastante. Ajuda, não ajuda? Porque Sim. quem gosta de doces, é não verdade, tudo sim. fica... Sabe Sim. melhor. Pronto. Sim. Mas isto é um doce saudável, portanto a pessoa depois não se sente Exatamente, mal. de todo. Até pode ser, por exemplo, um lanche, aquela hora em que a pessoa se sente um bocadinho mais de aquela fome emocional, que Sim, apetece um sim. doce, pode ser uma alternativa perfeita. É um lanche, pode ser, agora estamos a falar em pequenos almoços, mas pode ser perfeitamente um lanche, com o doce em cima fica, lá está, então aqui uma sobremesa deliciosa. Portanto, quem está a tomar conta, a ter mais cuidado com a sua alimentação, está aqui uma das sugestões de pequenos almoços, entre outras, Exatamente, não é? sim, sim. Ou seja, podemos ter o clássico pão, um pão mais escuro, portanto, integral ou de centeio, por exemplo, com queijo fresco e uma peça de fruta. Podemos, por exemplo, passar com as panquecas, podemos ter umas panquecas também saudáveis, feitas em casa. Pode, por exemplo, ser um simples iogurte com cereais, portanto, sem adição de açúcar e fruta. Ou seja, conseguimos ter várias alternativas e não temos que necessariamente sempre comer o mesmo. Porque quando entramos em monotonia alimentar, o que é que acontece? Temos uma maior... Temos um desespero também, e atacamos a despensa. Também, exatamente. não é? Ou seja, temos uma maior necessidade de procurar alimentos fora daquilo que é o nosso dia-a-dia. E sempre adaptando a ingredientes que a pessoa goste. Sem dúvida alguma, Por exemplo, sim. uma Isso é pessoa mais como a importante. Cláudia, que não gosta nada de banana e falam sempre, estão-me sempre a oferecer panquecas de banana. Ok. Eu não vou comer. Percebo, eu também não aprecio. Ora, aqui está a Cátia, percebe? Todas as minhas Percebe? panquecas são sem banana. Ok, pronto. Sempre, sempre. Ou bolachas também não consigo comer. Papadas não. Não, também partilho desse Compreendo gosto. o que eu sinto. Compreendo, sim, sim, sim. Mas sim. é possível. Claro que sim, claro que sim. Portanto, é uma questão mesmo só de adaptarmos depois ao nosso gosto. Por exemplo, quem não gosta de de maçã, agora fiquei com a banana na cabeça. Quem não adora maçã pode, por exemplo, substituir por pera, no caso das nossas papas. Ou pode, por exemplo, imagina, não tem farinha de espelta em casa, podem utilizar a farinha de aveia, podem utilizar, por exemplo, farinha de arroz ou outro tipo de farinha que a pessoa tenha em casa. Pronto, e já começamos aqui a conversar, mas temos de ir para outro espaço, porque temos que conhecer a Cátia, o seu Muito percurso e depois então continuarmos a conversa em Ok. relação a este assunto. Então, ficamos por aqui.
aqui neste espaço, mas fique connosco porque vamos então iniciar assim uma conversa do percurso e tudo mais. Portanto, já voltamos, até já. E já estamos de volta, somos super rápidos, de um estúdio para o outro, e já cá estamos porque vamos conhecer agora sim a Cátia Silva, que está aqui já comigo, sentadinha na sua poltrona. Obrigada. Seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada novamente. Então, Cátia, vamos aqui conhecê-la, o seu percurso em pequenina. Vamos aqui em pequenina. Já se imaginava a tomar cuidado com a alimentação das outras pessoas? De todo. Claro. De todo. Não era sequer uma profissão que conhecesse quando era claro. pequenina, mas sabia que gostava de trabalhar na área da saúde. Não exatamente em quê, mas que gostava, que era por essa área que eu queria enverdar. Era pela área da saúde e ajudar os outros, sem E dúvida. sempre teve cuidado com a sua alimentação, os seus pais, com a alimentação? Não. Não, ou seja, sempre tive, ou seja, sabia o que era uma alimentação saudável, correta, digamos assim, mas sempre, ou seja, nunca fui assim muito regrada, comia aquilo que me apetecia, mas sempre comi um bocadinho de tudo, ou seja, desde criança me foi dada sempre uma grande oferta alimentar, sempre com mais hortícolas, mais fruta, tanto que, por exemplo, a sopa para mim é dos alimentos mais importantes no meu dia, portanto está sempre presente ao almoço e ao jantar desde pequenina, seja verão, seja inverno. Porque é um hábito desde pequenina, Exatamente, não é? Isso faz toda a sim, diferença, faz não é? toda a diferença, tal e qual. Portanto, desde sempre os meus pais tiveram cuidados com a alimentação, ou seja, não oferecer muito açúcar, nem comida com muita gordura, mas obviamente que fui experimentando um bocadinho Claro, de tudo. sim. É quase impossível. Sim, quase sim, impossível. sim. O nosso contexto social, não é? Portanto, eu acho que é uma cultura muito portuguesa de fazermos qualquer coisa à mesa. Não é? Portanto, grandes memórias é que verdade. se criam à mesa. É verdade. A comer. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Por acaso é engraçado partilhar aqui um episódio que aconteceu a semana passada em consulta com o utente no registro online, que me estava a agradecer pelo processo que está a acontecer, e depois me disse que me gostava de conhecer pessoalmente. E então o que é que ela referiu? Olha, Cátia, gostava muito um dia a conhecer pessoalmente, vamos combinar um cafezinho. Prevemos um chazinho, algo do género. Sim. Portanto, ou seja, é tudo muito à volta da mesa, não é? Eu até brinquei com ela. Então, e se for uma caminhada? Também podemos combinar? Portanto, é sempre diferente. Tudo, é sempre tudo num contexto social e à mesa. Sim. Não é? Portanto, ou seja, eu acho que é uma característica muito nossa. Então, e quando é que despertou o interesse pela nutrição? Bom, surgiu na altura em que estava à procura, portanto, estava a terminar o secundário e estava então à procura do curso no qual iria então continuar. Foram colocadas várias hipóteses em cima da mesa, portanto, dentro dos cursos da área da saúde, Ciências da Nutrição foi um dos cursos que na altura surgiu. Entretanto, conheci uma ou duas pessoas que me falaram um bocadinho sobre o curso, do seu percurso, de como é que estavam naquele momento, portanto, a atuar, e pareceu-me bastante interessante. Paralelamente a isso, uma grande amiga minha também decidiu seguir a área da nutrição e, portanto, fui com ela. E gostou do curso? Adorei. Hoje em dia não me arrependo de todo. Para além de ter conseguido perceber que sim, esta é a minha vocação, também fiz grandes amizades e, portanto, é ótimo. Então, o seu percurso a nível da nutrição, como é que foi? Então, inicialmente eu estagiei, portanto, tanto no estágio curricular como no estágio à Ordem dos Nutricionistas, na área da nutrição comunitária, ou seja, desenvolvia ações de educação alimentar em escolas, portanto, em crianças. Trabalhava bastante com essa faixa etária. Foi interessante? Bastante, bastante. Foi muito importante a nível do crescimento pessoal na altura e profissional também, obviamente. Porque as crianças são especiais, não é? Elas são completamente verdadeiras, conseguimos perceber todas as emoções, todos os sentimentos no momento, portanto, sem qualquer capa, não é? E isso é super importante, haver esse papel de irem às escolas e tudo.
faz falta. Muita falta. Mesmo, muita falta. E aquilo que nós sentíamos na altura era que as crianças se importavam, elas interessavam sobre o facto de nós estarmos ali e gostavam dos jogos que nós fazíamos e mostravam interesse em querer participar. E isso era muito, muito bom. Então, e que mais? Depois. Portanto, eu licenciei-me, terminei a licenciatura em 2012, fiz então o meu estágio profissional e depois no final de 2013 iniciei, portanto, numa vertente clínica. Entrei para uma empresa portuguesa que visa o tratamento de obesidade e pré-obesidade e, portanto, estive durante 8 anos a trabalhar nessa mesma empresa, onde cresci muito e foi aí que eu aprendi a dar consultas, por assim dizer. Então, o que é que mais, sei lá, enriqueceu nesses longos anos? Eu acho que tudo, acima de tudo, perceber que as pessoas procuram-nos, não é? Portanto, porque precisam verdadeiramente da nossa ajuda. Porque vem aqui do outro lado uma pessoa que se calhar as ouve, e mais do que às vezes só passar um plano alimentar, é estar com a pessoa, é ouvir realmente a pessoa, perceber as suas necessidades, fora só de um contexto de dar um plano alimentar. Eu acho que isso é muito, muito importante também. Por outro lado, melhorou imenso a minha capacidade de confiança, também está-me a faltar a palavra, de comunicação. Ou seja, eu acho que foi bastante importante. Foi um desafio. Sim, sem dúvida, sim. Então, e depois? Depois... Isto não para aqui. Não para. Ora, eu sou muito ambiciosa e desde sempre tinha assim um bichinho que gostava de fazer alguma coisa meu. E então, portanto, a ideia esteve sempre a matutar, mas nós ficamos na nossa zona de conforto, não é? Portanto, não dá, não é a altura certa, estou bem como estou, mas aquela ideia fica ali. Sim. a mexer. Até que estipulei uma data, pensei, não, é agora. Vai ter que acontecer, estipulei uma data e decidi que no ano de 2000, ou seja, o ano 2021 foi importante para definir então aqui os meus objetivos, o que é que eu queria fazer, o que é que eu não queria, o que é que era importante para mim ter quando saísse efetivamente daquela empresa, o que é que me fazia sentido para ajudar efetivamente quem me procura. Portanto, foi um ano aqui importante para definir objetivos. 2021... Certo? 2021, ano passado. Após uma pandemia, ou confinamentos e tudo mais. Exatamente, sim. Ou seja, eu acho que o confinamento, ou seja, a pandemia foi importante porque mexeu aqui um bocadinho as águas. Deixámos de ter aquilo que nós sabíamos como certo para passarmos a ter algo mais inconstante, não é? Portanto, eu acho que isso ficarmos fez com que... em alerta, não é? Exatamente. Aquela ideia que eu tinha no baú começasse a crescer e a luzinha começasse a acender-se cada vez mais rápido, de uma forma mais intermitente, por assim dizer. Então, em 2021 comecei a criar os meus objetivos. Agora é em outubro, porque primeiro começou com o verão, é no verão que vai acontecer. Não, depois é em outubro. E depois pensei, não, no final do ano eu vou sair, vou dar aqui um grande passo, vou sair da minha zona de conforto, quer esteja as condições que tiver, portanto vai acontecer. E pronto, aconteceu. 2022 foi o ano, ou está a ser o ano, em que decidi então sair da tal zona de conforto, dar este passo e criar o meu programa de emagrecimento, que é o programa Emagreça de Vez. É preciso coragem, não é? Para começar algo seu, tudo do zero. Sim. Como é que tem sido a experiência? Bom, fantástica. Superou as suas expectativas? Completamente. Então está feliz por ter tomado essa decisão, sim, finalmente? Bastante, sim. Sou muito grata por tudo aquilo que eu neste momento estou a conseguir ter. Não só a nível profissional, mas a nível pessoal. Portanto, isto é um crescimento a todos os níveis e, portanto, estou mesmo muito, muito grata. Não só pelos utentes, pelo trabalho, que tem sido imenso, o que é muito bom, mas também por todas as pessoas que eu tenho vindo a conhecer e as oportunidades que eu estou a ter que não teria se continuasse a minha zona de conforto.
não é? Portanto, ou seja, estar aqui hoje e estar assim, em frente às câmaras, também é estar a sair da zona de conforto. Portanto, o que é bom. Portanto, são desafios, não é? Portanto, são desafios que vamos tendo. E, portanto, fico super contente com tudo isto que estou a conseguir alcançar. Então, e como é que é o dia-a-dia da Cátia nutricionista? Bom, depende. Depende dos dias, já. Depende dos dias. Os dias são todos diferentes, mas de uma forma geral, portanto, acordo, tomo o meu pequeno almoço, para mim é uma das refeições mais importantes do dia, tomo o meu pequeno almoço, portanto, faço toda a minha própria higiene, etc. E começo, se for num contexto online, começo o dia, portanto, então em casa, a dar as consultas online. Depois depende se consigo conciliar com alguma atividade física, algum bocadinho do dia para fazer, especialmente amanhã, porque é a altura em que eu gosto então de fazer exercício. Se conseguir ir ao ginásio fazer alguma caminhada, se não, faço o registro seguido de consultas até a hora do almoço, faço a minha pausa de almoço e depois, por norma, faço sempre o registro seguinte de consultas até a hora do jantar. Esta altura é muito mais intensa porque temos assim o boom de consultas. Portanto, acabo por trabalhar mais horas e o tempo livre ser mais reduzido. Mas está tudo bem. Mas está tudo bem, porque gosta do que faz. Exatamente, sim, dá-me imenso prazer, dá-me imenso gozo. E como é que funcionam as consultas de nutrição? As consultas que a Cátia dá? Então, portanto, na primeira consulta, ou no momento em que a pessoa faz o contacto comigo, tento sempre explicar a minha visão, portanto, sobre a própria consulta, para a pessoa perceber o que é que vai encontrar com os meus serviços de nutrição. Que não é só uma consulta em que vai um plano alimentar, é muito mais do que isso, ou seja, eu quero sempre trabalhar com o utente a consciência alimentar, quero ajudá-lo a que coma sem sentimento de culpa e sem sentimento de frustração, ou seja, ter aqui uma melhor relação com a comida, se é que podemos chamar assim. Sim, sim, é importante a preparação psicológica. Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, não é só, lá está, vem à consulta, tem um plano alimentar e vemos-nos passados X tempo. Não, é toda uma envolvência que eu gosto de ter com o utente, por conhecê-lo bem, para conseguir adaptar o máximo possível depois o plano alimentar à sua própria vida, porque senão não é realista, não é? Portanto, a pessoa desiste. Portanto, então, na primeira consulta, fazemos sempre a história clínica do utente, o mais detalhada possível, tento sempre perceber a nível de estilos de vida e hábitos alimentares do utente e depois criamos um plano alimentar adaptado às suas necessidades, aos seus objetivos, colocamos alguns desafios também para ser mais motivador, portanto, seguir o plano prescrito ou também motivar mais a pessoa, portanto, ou seja, se eu tenho um desafio e consigo concretizá-lo, dá-me mais motivação e, portanto, estou apto à fase seguinte, não é? E depois fazemos o acompanhamento, passado 15 dias, para perceber qual é que foi a adesão do utente, quais é que são, então, as suas verdadeiras necessidades, se é necessário reestruturar o plano alimentar, se nos temos que focar em outras dificuldades que o utente teve durante aquele percurso, durante aqueles 15 dias, sendo que pode sempre entrar em contacto comigo durante toda a semana, portanto, durante o período sem consulta, exatamente para irmos tirando dúvidas. Claro que sim, claro que sim. Sim. Prefiro sempre que me mandem uma mensagem ou que me mandem um e-mail do que ficarem com uma dúvida durante 15 dias. Sim. Não é? Portanto, ou não estar a correr alguma coisa tão bem e, portanto, só passados 15 dias é que partilham. Portanto, prefiro sempre que me mandem uma mensagem. E os pacientes, o que é mais desafiante para eles? Eu acho que, de uma forma geral, é mesmo controlar a fome emocional. Sim. Não é? Portanto, isto porque todos nós, se calhar, e a Cláudia também já deve ter sentido, não é? Vontade de comer, aquela vontade de comer, a gula, ou quando chega à casa depois de um dia de trabalho, aquela sensação de tirar os sapatos e... Ok, estou em casa, então agora parece que estou apta a ter outro para criar memórias, não é? Estou apta a comer, por assim dizer, a descarregar as minhas energias. Portanto, eu acho que aqui é sempre a fase mais desafiadora, é trabalhar esta componente da fome emocional. Então, e o que é que tem-nos a dizer do
do projeto Emagreça de Vez. Como é que isto surgiu? Olha, Conte-nos tudo. Emagreça de vez! sim, é uma premissa muito grande, não é? Emagreça de vez. Sim, sim. Mas a ideia é exatamente essa, que chegam todos os dias à consulta utentes que já fizeram centenas de dietas, já passaram por diversos programas de emagrecimento, que têm o tal efeito ioiô, de que emagrecem muito, depois voltam a aumentar, Sim, depois emagrecem, depois aumentam. Através da internet, redes sociais e também nutricionistas, cada um tem a sua visão, Sem não é? dúvida. E depois as pessoas, vou experimentar. E aquilo acaba, lá está, porque há outras coisas a trabalhar psicologicamente, Claro. e acaba não dar resultado e a pessoa fica frustrada. Sem dúvida. E eu acho que é um bocadinho essa questão do experimentar, não é? Eu vou tentar mais uma vez. Não, não é tentar mais uma vez, é agora. Okay? Portanto, a palavra tentar é uma palavra que nas minhas consultas desaparece. Nós conseguimos, nós vamos dar o nosso melhor, vai ser agora que nós vamos transformar. Porque senão é mais uma tentativa que a pessoa faz e que pode correr bem ou não. Eu acho que é pelas palavras, emagrecer, sem dúvida. dieta, Sim. é aquilo, é restrições. Perder, não é? Perder peso. Sim. Ninguém gosta de perder nada, na Já realidade. não vou ao fast food, já não vou... Percebe? É que são Sem coisas que sabem bem. Sem dúvida. Eu acho que é Só super tem peso. importante nós percebermos o que é que nós ganhamos ao vir à consulta de nutrição. Okay, o que é que eu vou ganhar em estar aqui? Vou ganhar mais saúde, se calhar mais energia, vou ganhar mais confiança, vou ganhar uma sensação, por exemplo, de saciedade ao longo do dia, não vou ter tanta fome, consigo controlar melhor os alimentos. Eu até posso ir ao fast food, mas se eu tiver uma alimentação mais consciente, se calhar eu vou e sinto-me bem por ter ido, mas depois consigo voltar rapidamente ao ponto em que, para mim, é o considerado adequado à pessoa. Okay? Portanto, acho que é desconstruir, acima de tudo. É aquilo que eu tento de fazer com os utentes, é desconstruir um bocadinho a ideia de estar em dieta, de não comer isto ou comer aquilo. Com calma, é um processo e com calma nós conseguimos tudo. Agora no verão há bastantes convívios, não é? As feirinhas, as festinhas e tudo mais, e isso cria também muito convívio entre as pessoas. Mas também é desafiante para quem quer mudar o seu estilo de vida, a sua alimentação também é um bocadinho desafiante. É, sem dúvida que é desafiante. Eu acho que tem muito a ver também com a forma como nós encaramos, mais uma vez, Sim. não é? Portanto, se eu quero encarar num contexto de que não faz mal, eu vou comer, portanto, então, acabo por comer um bocadinho de tudo o que está na festa, nos convívios, A ser etc. oferecido, não é? Exatamente. Ou então, se calhar, eu consigo fazer escolhas e consigo ter escolhas. Obviamente que depende dos locais onde nós estamos, mas podemos, sem qualquer problema, levar um alimento, portanto, que não tem que ser necessariamente rotulado como dieta, não é? Portanto, pode ser uma entrada, pode ser uma sobremesa, em que nós podemos levar, e se calhar as pessoas até vão gostar, não é? Portanto, influenciar, não é? Exatamente, conseguimos influenciar as outras pessoas. Podemos dizer que não, simplesmente, ou tentar encontrar outras alternativas. Eu acho que, acima de tudo, se nós tivermos opções, é sempre muito mais fácil de nós podermos, então, escolher aquilo que verdadeiramente nos apetece e não irmos com aquela convicção de que temos que comer, não é? Portanto, eu tenho piquenique, então eu tenho que comer tudo. Não, eu vou comer aquilo que me apetece na altura comer. Que tanto pode ser, vamos imaginar, uma fatia de pizza, como pode ser a maçã ou a espetada de fruta que lá esteja. Sim, sim, sim. Ok? Portanto, ou seja, se eu comer de uma forma consciente, aquilo vai ter um impacto completamente diferente no momento e depois no momento presente e depois no momento no futuro. E a Kátia, o que é que mais gosta? Na nutrição? Bom, eu acho que acima de tudo é ver o resultado final. Obviamente que o resultado a nível de composição corporal é super importante, mas o resultado final a nível comportamental e emocional da pessoa. E acho que é a parte mais desafiante, não é? Portanto, Sim. ou seja, perceber o ganho que efetivamente teve na vida da pessoa, não é? Portanto, conseguir, se calhar, subir as escadas e não se cansar. Conseguir, por exemplo,
tenho utentes que já me referiram, olha, já consegui atar os meus atacadores. Coisas tão simples, não é? Tal e qual. E isto para mim é muito mais importante do que ver um peso na balança ou de perceber que a pessoa diminuiu o perímetro abdominal. Portanto, ou seja, são aqueles ganhos do dia a dia, não é? Que fazem uma diferença brutal, portanto, na vida da pessoa. Impactante na vida, sim. Obviamente que o resultado depois final de composição corporal é super interessante, não é o antes e o depois, mas toda a parte emocional e depois o próprio estilo de vida, eu acho que é aquilo que eu mais gosto de ver depois na pessoa em si, o resultado final, assim, o global. Então hoje a Cátia trouxe uma receita, assim, uma sugestão de pequeno almoço. Vamos aqui falar sobre os pequenos almoços. Porquê pequeno almoço é importante? Podemos saltar, não? Ora, é um tema, é um hot topic neste momento, não é? Isto porquê? Porque desde pequeninos estamos habituados a ouvir dizer que o pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. É o pequeno almoço, refeição de rei. É, exatamente, sim. Não podemos saltar o pequeno almoço, mas há 1 ano, 2 anos, ouvimos que o ideal é não tomar o pequeno almoço. Atenção, não tomem o pequeno almoço, vamos todos fazer jejum. Portanto, enfim. Ou seja, temos aqui 2 pontos... Lá está. É importante. O outro não é nada importante. Então, mas é importante ou não é? Pronto, e a resposta é depende. Olha, não é? Está. Esta é a resposta certa, porque vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, para mim pode ser importante tomar o pequeno almoço e para a Cláudia não ser de todo importante tomar o pequeno almoço, ou seja, sentir-se melhor quando não toma do que quando toma. Portanto, daí seria essencial adaptar e adequar, não pode ser de todo chapa 5, não é? Portanto, ir à internet e perceber que isto é a moda do momento, então eu vou aplicar em mim. E depois tem consequências negativas, que é o que acontece na grande maioria das vezes. Então, o pequeno almoço é importante, ou para mim é interessante também, porquê? Porque é a nossa primeira refeição do dia, ou seja, é aquela que vai quebrar o jejum noturno. Ou seja, deve ser aquela onde nós devemos ter os nutrientes necessários, a energia necessária ao começo de um novo dia. Não tomarmos o pequeno almoço, no fundo, vai significar que estamos a prolongar o nosso jejum, em que algumas pessoas pode ter um efeito de, por exemplo, de fadiga, de sonolência, pode, por exemplo, ter um menor desempenho a nível físico ou a nível cognitivo durante o período da manhã e, em algumas pessoas, pode também acontecer o facto de não tomarem um pequeno almoço na refeição seguinte, comerem mais quantidade, ou seja, de alimentos, e outro tipo de alimentos, ou seja, como têm fome, nem sequer conseguem pensar naquilo que comem, e então comem alimentos mais calóricos ou não tão interessantes do ponto de vista nutricional. Portanto, acho que estes são aqueles pontos essenciais para conseguirmos perceber se faz sentido ou não tomarmos o pequeno almoço. Tenho utentes que tomam e utentes que não tomam. Tem a ver com as suas necessidades, com os seus objetivos, da forma também como se sentem bem. Ao longo do dia. Mas lá está, isto pessoa para pessoa. Claro que é sempre importante adaptar. E continuar o jejum, isso é bom, é saudável, é positivo? É, efetivamente, sim, é positivo, se a pessoa se sentir bem com isso, ok? Por exemplo, o que é que pode também acontecer? Imagino que não toma o pequeno almoço e que... olha, vou-lhe dar aqui o meu caso em particular. Eu, quando não tomo o pequeno almoço, que já fiz várias experiências de não tomar, fico com aquela sensação de hipoglicemia, ou seja, o açúcar no sangue desce bastante. O que é que me acontece? Fraqueza, dor de cabeça e bastantes tremores. O que é que a seguir eu faço? Como açúcar, para conseguir repor os meus níveis a nível de glicemia e sentir-me bem. Portanto, ou seja, se calhar para mim a estratégia de não comer, não tomar o pequeno almoço não é funcional, porque eu preciso mesmo de comer. Agora, tudo isto também é uma questão de adaptação, obviamente. Portanto, nós metabolicamente adaptamos-nos a determinadas condições, ok? Portanto, não tem que ser sempre no mesmo registro. Isto também é para explicar que, por exemplo, no meu caso em particular, nos dias de semana eu tomo um pequeno almoço mais cedo, portanto, se calhar meia hora depois de ter acordado, mas ao fim de semana só tomo 3 horas depois de ter acordado. Portanto, não tem que ser sempre igual. Isso é considerado pequeno almoço? Depende da hora. Estou a brincar. Ou seja, é a primeira refeição do dia, no fundo, não é? Portanto, depende um bocadinho do nosso... Não tem que ser sempre igual, a questão é essa. Acho que não devemos assumir que é sempre... que é regra. Sim. Mas nós somos de hábitos.
Sem não dúvida. é? Há pouco a Cátia estava a explicar que desde pequenina foi sempre os pais davam vários tipos de alimentos e tudo mais, então acaba por levar isso ao longo dos anos. Sim. Mas há pessoas que até em criança tomavam o pequeno almoço, mas pouco e pouco, pela pressa e tudo mais, deixaram. É importante voltarem a incluir o pequeno almoço ou é mesmo pela pessoa se sentir bem? Eu diria... Mantém-se sempre Exatamente, sim. É mesmo o facto da pessoa se sentir bem. Ou seja, vamos supor que toma um pequeno almoço e fica mal disposta, fica, em vez de ter mais energia, fica com aquela sensação de prostrada, sem qualquer vontade de trabalhar, ou fica muito cheia, tem dificuldade em digerir bem os alimentos, ou, por exemplo, reduz o seu nível de concentração. Portanto, se calhar nesse sentido não faz mal não tomar o pequeno almoço, porque sabe, vai beneficiar mais não tomando do que tomando. Ok. Mas e a nível da manhã? A meio da manhã, há sempre o lanchinho, não? Mais uma vez, aqui lá está o almoço. Aqui a questão é que vai sempre depender, não é? Portanto, da forma como nós conseguimos distribuir os alimentos ao longo do dia, okay? Se sentimos mais fome ou menos fome, eu acho que as refeições, por exemplo, intermédias, são sempre importantes, caso a pessoa chegue, por exemplo, à refeição do almoço e que, de repente, tenha uma grande compulsão alimentar, começa a comer muito rapidamente, porque o objetivo é saciar-se. Já faz sentido experimentar, fazer um lanche da manhã para perceber se, quando chega a hora do almoço, já chega um bocadinho mais tranquilo, ou seja, tem aquela fome normal, vá, por assim dizer, não é? O nosso relógio biológico, portanto, e portanto, então nessa altura perceber se faz sentido ou não fazer o lanche da manhã. Então, e que tipos de lanche? Sugestões? Bom, pode, por exemplo, ser fruta, pode ser frutos secos, podem ser, por exemplo, os laticínios, iogurte, pode, por exemplo, ser... Uma coisa mais leve. Sim, não, lá está. Vamos supor que tomou um pequeno almoço, não gosta de comer muito amanhã, mas faz-lhe falta comer algum alimento pela manhã. Vamos supor que em gestão, ao pequeno almoço, não é como nós fizemos, uma papa de espelta, portanto, com todos os ingredientes, com produto lácteo, alternativa vegetal, com farinhas, com cereais, com fruta, portanto, que é uma coisa mais simples e que ao pequeno almoço gosta simplesmente de comer uma peça de fruta, porque sabe bem, porque não tem muita fome, mas também gosta de comer qualquer coisa. Vamos imaginar que há uma fruta. Já pode fazer sentido fazer um lanche também um bocadinho mais composto, porque já tem fome. Depende muito da necessidade da pessoa. Eu acho que aqui não há um padrão, não é? Portanto, não há um standard. E depois também vai depender do seu dia-a-dia. Imagina que há um dia que faz mais exercício, outro dia que não dorme tão bem, outro dia que comeu mais ao jantar no dia anterior. Se calhar vai acontecer que no dia a seguir não vai ter tanta fome. Depende. E agora que estava a falar e comer mais ao jantar, as pessoas que não comem tanto de manhã têm tendência a comer mais ao longo do dia até ao final? Não noto com os meus utentes. Não, de todo. Lá está, tem a ver mesmo com a distribuição dos alimentos depois ao longo do dia. Sim, se for bem gerido, a pessoa não tem de toda a necessidade de comer mais à refeição do jantar. Então, voltando aqui ao pequeno almoço, hoje tivemos ali uma receita que eu pedi à Cátia para referir a receita e outras sugestões de pequeno almoço ricos para enfrentar um dia. Muito bem. Então, acho que sem dúvida os pequenos almoços devem ser variados, como as restantes refeições ao longo do dia, exatamente para não criarmos uma monotonia alimentar e depois termos uma maior tentação a procurar outros tipos de alimentos. E podemos ter várias ideias de pequenos almoços, como por exemplo um iogurte com cereais sem adição de açúcar e, por exemplo, fruta. Podemos ter, por exemplo, o clássico pão de cereais ou integral, com, por exemplo, uma gordura por exemplo, com abacate e a típica meia de leite, por exemplo, altamente portuguesa. Sim. Podemos, por exemplo, ter umas papas de espelta, umas papas de aveia, que podem, se calhar, até já ser preparadas previamente, ou seja, vamos supor que a pessoa não tem tempo para preparar de manhã, pode já preparar de véspera ou então fazer o tal planeamento semanal em que já faz, por exemplo, as suas papas para 3 dias.
coloca em caixinhas, deixa no frigorífico e depois no dia é só mesmo aquecer. Pode, por exemplo, ser panquecas, podem, por exemplo, ser overnight, ou seja, deixar de um dia para o outro o iogurte com a aveia e depois no dia a seguir colocar uns frutos secos e colocar, por exemplo, fruta. Enfim, temos aqui várias opções. Pode, por exemplo, ser num dia de maior... está muito calor pela manhã, apetece uma coisa mais fresca. Pode ser um batido, pode ser um smoothie. Enfim, acho que é mesmo uma questão de irmos percebendo com os vários ingredientes e depois adaptando também, obviamente, se for num contexto de consulta de nutrição, em que tem um plano alimentar com sugestões de ingredientes, perceber que combinações é que podemos fazer. E para casos de pessoas que não têm tanta energia de manhã, é aquela conversa que eu depois do almoço é que eu acordo e consigo... Há algum nutriente, algum alimento que desperte a vontade, que dê energia à pessoa? Ok, assim, numa energia mais rápida, iria, por exemplo, a fruta. Ou seja, é um açúcar de absorção rápida e que nos vai realmente a dar, Açúcar da energia, a dar essa energia. Portanto, a fruta aí ajuda bastante. Depois, a termos também uma energia se calhar, mais constante durante o período da manhã, os cereais, portanto, complexos, os açúcares complexos, como por exemplo o pão, como por exemplo as farinhas integrais, e até mesmo aqui a gordura vai nos dar também aqui um bom aporte em energia logo pela manhã. Por exemplo, as tais sementes, os frutos secos, por exemplo o abacate. Pode depois também ser interessante é combinar com a proteína, que nos ajuda a dar saciedade. Pode ser adquirida, por exemplo, através do ovo ou através dos laticínios. Muito bem. Agora, isto foram sugestões de pequeno almoço. Agora, para quem não gosta de tomar o pequeno almoço, aqui equilibrar com a hora de almoço. Exatamente. Ou seja, a primeira refeição do dia, se for a refeição de almoço, deve ser uma refeição equilibrada também a nível nutricional. Portanto, para mim, para os meus utentes, iniciar sempre ou com sopa ou com salada é super importante. Ter aquele momento de início de refeição, ou seja, sentarmos-nos à mesa, começarmos por mastigar melhor a salada, por exemplo, ou iniciarmos com a sopa, perdermos algum tempo a colocar então a colher à boca, mastigar, portanto, incluir, vamos imaginar uns quadradinhos de cenoura, uns quadradinhos de feijão verde, ou espinafre, exatamente para podermos mastigar, perder algum tempo ali com a sopa e depois então vir o prato completo, com hortícolas, com portanto, carne, peixe ou ovos, as leguminosas, o arroz, a massa, a batata, depois, dependendo da pessoa, a considerar as porções adequadas. E depois, terminar ou não com a fruta. Então, não é só uma mudança alimentar, mas também hábitos, como mastigar muito bem os alimentos. Porquê é que é tão importante? É muito importante. É só para gastar tempo? Não. Podes explicar. Essa, por acaso, é uma das questões que eu faço sempre em consulta, que é como é que é a mastigação. Se é rápida, se é mediana, se é lenta. E a grande maioria das pessoas não sabe como é que mastiga. Ou seja, tem que pensar. É engraçado. E a resposta é sempre, não estava à espera desta pergunta. Não é? Uma coisa automática. Exatamente. Põe um alimento na boca, mastiga e despacha. Tal e qual. Então, a mastigação é muito importante para quê? Em primeiro lugar, porque nos vai ajudar a saciar, ou seja, o facto de eu estar a mastigar melhor os alimentos, eu vou ficar mais saciada. Logo, se calhar vou conseguir controlar muito melhor a minha ingestão alimentar na refeição em si. Portanto, consigo, se calhar, gerir melhor aquilo que eu como, em termos de quantidades. Por outro lado, a nossa digestão inicia-se na boca. Portanto, com o processo de mastigação, ao digerirmos melhor, ao mastigarmos melhor os alimentos, eles vão chegar ao nosso estômago mais facilmente, vão chegar ao estômago já digeridos, parcialmente digeridos, o que conseguimos ter uma melhoria também a nível do processo digestivo e depois também a nível intestinal. Acaba por facilitar, não é? Sim, facilita bastante. Dos nutrientes. Sim, exatamente. Ou seja, ajuda-nos a evitar aquela sensação de azia, por exemplo, de arrotos após a refeição, por vezes até a flatulência, porque ao comermos mais rápido estamos a ingerir mais ar, por exemplo, também distensão abdominal. Ou seja, são tudo pontos que nós conseguimos melhorar bastante no nosso dia-a-dia só por mastigarmos melhor os alimentos. Ok, e que mais hábitos, maus hábitos, é que já apareceram até si? Bom, só para alertar lá para casa. Portanto, a ingestão de água, não é? Portanto, sim ou não, durante a refeição? Sim, claro, desde que não seja 1 litro. Oh, pronto.
Ok, portanto, eu diria algo equivalente para um copo de 200 ml, 250 ml, sim. preferencialmente água. Mas sim, claro que sim, se a pessoa estiver embuchada, é o que eu costumo dizer, se ela estiver embuchada, o que é que vai fazer? Não bebe? Sim, sim, claro. E essa quantidade de água é descontado na quantidade de água que toma durante o dia? Sim, sim, Pronto, sim. ok. Não estamos a contar Podia ser uma coisa à parte. nessa quantidade de água, água presente nos alimentos, ok? Portanto, ou seja, eu contabilizo sempre à parte, ou seja, bebe, portanto, ou aconselho à pessoa é 1,5 litro ou 2 litros, portanto, estamos a contabilizar, portanto, água ou infusão, ou, por exemplo, uma água aromatizada, um chá, e não propriamente depois a água que já vem proveniente, por exemplo, da sopa ou nos próprios alimentos. Então isso é de algumas, não é? Algumas mudanças que as pessoas têm de fazer para que tudo volte a funcionar corretamente, não é? Sim, sim. Eu diria que os pontos importantes são o mastigar bem os alimentos, comer calmamente. Diria que para evitar saltar refeições, porque depois podemos ter sempre a questão da compulsão alimentar, ou seja, não como nada desde o almoço até a hora do jantar, mas quando chega a hora do jantar ou quando chego a casa, de repente ataco tudo aquilo que existe em casa. Sim, sim. Portanto, diria que o saltar refeições deve sempre ser evitado. Evitar também petiscar entre as refeições, porque são às tantas, não sabemos o que é que a pessoa está a comer ao longo do dia, porque passa o dia inteiro a petiscar, não percebemos a sua necessidade. Se come emocionalmente ou se efetivamente é mesmo uma questão fisiológica, portanto, acho que é importante aqui definir momentos para as refeições, sentar-se à mesa, olhar para aquilo que está a comer, não comer enquanto está a trabalhar, enquanto está a enviar umas mensagens. É mesmo um momento da Exatamente, pessoa. sim, sim. E isso Coisa à faz parte. toda a diferença a nível da própria saciedade. Aí, portanto, os utentes, e eu mesma noto também, e os próprios utentes referem que notam uma grande diferença quando passam a olhar para o alimento, a sentir o aroma, a sentir a textura, quando, por exemplo, trincam e ouvem o trincar do alimento, têm o alimento, por exemplo, imagina tipo o chocolate, deixam o chocolate um bocadinho na boca para sentir, degustar verdadeiramente o alimento. E não simplesmente tirar e come Sim, e às sim. tantas, ok, já comi 5 ou 6 quadrados de Ou a chocolate tablete? ou a tablete e nem sequer me apercebi que já comi isto tudo. Porquê? Porque estava distraída, nem sequer estava a tomar atenção àquilo que eu estava a fazer. Muito bem. Cátia, se estamos a terminar, como é que as pessoas podem entrar em contato consigo? Então, podem entrar em contacto através do Instagram, podem procurar por nutricionista Cátia Carvalho Silva, o Cátia, portanto, se for uma pesquisa mais rápida, nutricionista Cátia C. Silva, ou então através do e-mail, portanto, Cátia Carvalho dsilva@gmail.com. Muito bem. E todas as pessoas que querem mudar o seu estilo de vida, entrar em contacto? Sim, sim. E podem Estarei. contar com acompanhamento, muita Exatamente. paciência. Sim, sim. Acho que é importante perceber que isto é um processo, não é? Portanto, Claro. às vezes os utentes dizem-me assim, eu aumentei de peso nos últimos 3 anos, mas querem em 3 meses Perder tudo, perder pois, tudo. não é assim tão fácil. Então tem de entrar em contato com a Cátia. A Cátia vai explicar e vai ajudar. Muito obrigada, Cátia. Obrigada, muito eu, pelo sucesso. convite. Até Obrigada. uma próxima. Obrigada. E terminamos assim mais um programa. É um programa a rever. Tem de assentar a receita e experimentar. E nós voltamos no próximo programa pelas 15 horas. É um programa que passa de segunda a sexta-feira. Já sabem, encontra os nossos programas disponíveis. O programa de hoje vai estar disponível no YouTube daqui a 15 dias. Portanto, veja, reveja, partilhe com os seus amigos. E é assim que o que vai encontrar no YouTube é muitas mulheres empreendedoras com os seus projetos, com o objetivo de se sentirem realizadas e também de ajudar os outros. Então não perca o próximo programa pelas 15 horas e obrigado pela sua companhia. Até lá.